Esse projeto, não sei porquê, é deixado esquecido e cada um constrói. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. Agora sim, estamos em condições de começarmos a nossa conversa com os nossos convidados que já estão em estúdio. Trata-se de Oséias Chinhama e também de Eliel Lopes. Meus senhores, bom dia e bem-vindos. Ambos arquitetos, já agora. Bom dia e bem-vindos. Muito bom dia. Já agora agradecer o convite que nos foi formulado. Esse é um tema muito pertinente para a nossa realidade, visto que a questão da habitação é uma das dificuldades que a maior parte da população, maioritariamente jovem, enfrenta atualmente no nosso país. Eliel, bom dia. Bom dia, cara apresentador, bom dia, estimados ouvintes. Já agora, obrigado pelo convite. Muito bem, olha, começando a nossa conversa, como é que os arquitetos em estúdio definiriam o estado atual da habitação social em Angola face ao crescimento demográfico das nossas cidades? Estejam à vontade. Queres começar? Bom, antes de falarmos da sua questão, né, é preciso então fazer entender às pessoas o que é a habitação. Eu começo por dizer que a habitação é nada mais, não é apenas um teto. A habitação é dignidade, é segurança e é a base para o desenvolvimento social de qualquer país. Então, isso é um tema que é muito importante, que deve ser levado em conta em qualquer estado que deseja alcançar o desenvolvimento. E a habitação social em Angola tem sido uma grande problemática. Bem mais à frente nós depois vamos descobrir também quais são então essas grandes problemáticas. Dou a oportunidade ao meu colega também para fazer uma breve introdução. De forma prática e resumida, basicamente, o tema aqui em questão, a habitação social, de forma resumida, basicamente é uma política que o Estado, não só o Estado angolano, mas o Estado em geral, procura acolher a fim de que pessoas com baixo rendimento consigam ter acesso à habitação. E nesse programa tem várias formas de obtermos a questão da habitação, nesse caso. Tem várias etapas, né? E aqui na nossa realidade, nesse momento, nós temos algumas centralidades, alguns esforços que o Executivo tem feito a fim de conseguir suprir essa necessidade, visto que a maior parte da população angolana é jovem. Então, acho que todo jovem, no início da sua formação em termos de constituições de família, acho que a base inicial é ter uma habitação. Mas, como aqui o arquiteto Eliel disse, a fundo, daqui a pouco vamos poder ver alguns pontos adicionais a fim de complementar aquilo que são alguns pontos relativamente ligados à habitação. Existe uma dificuldade e penso que é bem sabido por todos nós que existe ali uma problemática no acesso à habitação na classe juvenil. Sabemos que existem também algumas centralidades um pouco por toda a parte do território nacional. A questão que se impõe também é este acesso da juventude à habitação, Eliel. Existe uma equidade nesse acesso à habitação ou atualmente os jovens estão aquém de conseguir a primeira casa? Infelizmente existe uma certa dificuldade. É verdade que nós temos visto o crescer, o nascer de várias centralidades, só que infelizmente acabam por não abranger a classe que mais precisa. De que forma é que isso torna uma dificuldade? Cria-se os projetos, né, digamos, mas as condições para que as pessoas de classe social ou de uma renda mais baixa consigam adquirir não são criadas, ou seja, os projetos estão a ser criados, mas não têm o acesso a toda a classe. É uma grande problemática que nós temos.
que existem soluções, né? Que se calhar o Estado devia passar a olhar muito mais para isso, como, por exemplo, a facilidade de acesso ao crédito habitacional. É uma das políticas que podia ser vista para a resolução do grande problema. Não diria que não há, por exemplo, existem alguns créditos também, mas esses créditos, infelizmente, também ainda não trazem tantas vantagens para as pessoas da classe social. Por exemplo, seria preciso que esses créditos habitacionais tivessem taxas de juros mais reduzidas, por exemplo, um prazo de amortização desse crédito mais longo, de modo a facilitar também com que as pessoas tivessem, de alguma forma, mais confortáveis a aderir a esses créditos e poderem, então, conseguir ter acesso a essas habitações. Oséias, daquilo que foi dito pelo Eliel, dentro desta questão dos próprios financiamentos, que outros mecanismos de financiamento habitacional faltam para que o cidadão comum possa aceder à casa própria, sem depender apenas do governo? Uma das maneiras de solucionar isso, nós também temos que levar em conta que o Estado em si não vai conseguir dar vazão à quantidade de pessoas que nesse momento têm dificuldades de ter o acesso à habitação. O que nós devemos fazer é fazer uma sociedade política privada, porque o Estado em si não vai conseguir dar vazão a isso. Então, o privado também tem a sua palavra aqui na nossa realidade. Mas só que aí encontramos uma outra problemática, que é a questão dos valores das habitações nesse momento. Então, na verdade, nós temos que aqui ter em conta que são vários pontos que dificultam o acesso à habitação. Primeiro, a regularização dos preços das habitações em si, que também é um assunto que deve ser regularizado, porque nós aqui vemos no nosso mercado que os valores atuais, nesse momento, para o acesso à habitação fora daquilo que são os programas do Estado, estou a falar aqui do setor privado, os valores são muito avultados para aquilo que é a realidade da maior parte da população. Então, não podemos depender simplesmente só do Estado. O privado também tem aqui uma palavra a dizer, mas que seja de acordo com a realidade atual da maior parte da população angolana. Porque o Estado em si sozinho não conseguiria dar vazão a essa necessidade que a maior parte da população angolana precisa nesse momento. Estão a ser criadas algumas urbanizações, inclusive a questão das centralidades, que agora estão também à ribalta. Eliel, as centralidades, no seu ponto de vista, foram a solução possível ou o modelo ideal para o contexto angolano? Se me permite, antes de passar para essa questão, eu gostaria de dar só aqui mais um subsídio àquilo que estava a dizer o meu colega Oséias, sobre a questão do privado também meter a mão nessa questão. Isso é um ponto que o Estado e o privado, de mãos dadas, conseguem de alguma forma dar solução. Por exemplo, existem acordos que o Estado, no caso, podia fazer com entidades privadas, que seria de concessão de terra, por exemplo. Nesse caso, o Estado cederia o espaço, o privado vinha e implementava essas habitações, e o Estado por si só também criava condições às pessoas para conseguirem aceder, facilitar o acesso à população de classe social, acederem a essas residências. E à medida que as pessoas, a população for fazendo esse pagamento, iria para essa entidade privada que fez então a construção dessa residência. Isso para dizer que o Estado por si só também não consegue dar resposta a toda essa problemática. Então isso é um ponto que, se calhar, em questões de acordo entre Estado e entidades privadas, de alguma forma podia responder àquilo que é então a grande dificuldade de acesso à habitação condigna para as pessoas de classe social.
Quanto ainda à questão das centralidades, elas foram desenhadas provavelmente para toda a sociedade, até mesmo a camada mais jovem. No entanto, como o Oséias fez referência há instantes, nós sabemos que na realidade não é bem assim que funciona. Afinal de contas, mais da metade dos jovens ganha bem abaixo daquilo que provavelmente tem de pagar numa dessas residências. Agora, olhando para o contexto atual, ele é uma solução para a vida dessas pessoas que queriam muito ter acesso a essas centralidades que foram até feitas para também dar resposta à necessidade dos jovens, mas que infelizmente os mesmos não conseguem. Quais seriam as soluções? Criar, o Eliel fez aqui referência desta parceria entre o público e privado, mas de maneira individual, que outras soluções têm os jovens neste quesito habitação? Bom, eu começaria por dizer o seguinte: para já é preciso que o Estado passe a ver isso com uma maior seriedade. As empresas que estão na responsabilidade dos projetos em si que são construídos. Às vezes nós temos projetos que o Estado faz para um determinado fim e não tem-se dado o fim que é, ou seja, é construído, por exemplo, habitações, projetos como, por exemplo, o Quilamba. A centralidade do Quilamba foi construída, em princípio, para atender a essa classe social, mas infelizmente eu não sei se diria que são questões políticas ou questões organizacionais da entidade que teve a cargo da distribuição das residências, que a população da classe social não consegue ter acesso a essas residências. Primeiro é pelo valor. Nós ainda temos um salário mínimo muito baixo que não facilita, de certa forma, a população da classe social ter acesso a essas residências. Então eu diria que primeiro nós precisamos rever as nossas políticas de acesso à habitação e aí sim conseguirmos dar uma resposta a essa problemática. Ainda nessa senda, e aproveitando a deixa do Eliel Oséias, seria viável implementarmos em Angola o conceito de meia casa, onde o Estado entrega a estrutura básica e o morador completa a construção conforme as suas possibilidades financeiras? Sim, isso é uma opção. Por acaso existe essa modalidade, mas eu acho que primeiro nós tínhamos que analisar o que realmente a solução para essa problemática, porque recuando um pouquinho sobre as centralidades, a existência das centralidades. As centralidades existem, mas é a forma com que os serviços continuam centralizados. Por exemplo, nós temos que olhar para os MUSECs atualmente e tentar criar condições dentro dos MUSECs para que haja condições de vivência. Porque a maior parte das pessoas, a maior parte da população, nós temos aqui na Baixa, temos a zona urbana e depois à volta temos os MUSECs. Ao invés de nós pararmos e nos concentrarmos simplesmente em criar centralidades, que é um valor muito avultado para o Estado conseguir suprir isso com... Temos de levar em conta que temos agora 21 províncias. Então não podemos olhar só para Luanda, temos que olhar também para as restantes das outras províncias, também lá que tem a necessidade de ter habitação condigna. Então, nós temos que pegar no que nós já temos, uma solução é pegar no que nós já temos e melhorar o que nós já temos. Quanto à construção que a Dalvi aqui citou, sim, é possível, mas aí encontramos uma outra problemática. Se calhar o Estado vai fazer a primeira parte da edificação e depois o morador vai dar continuidade. Mas aí vem a problemática. Se o morador não tiver condições para dar continuidade no seu projeto, encontramos um outro problema. Então, seria melhor pegarmos, nós já temos o MUSEC, a periferia, melhorar, colocar saneamento básico, e aí as pessoas teriam condições de viver com dignidade. Então, para quem vive no MUSEC, por exemplo, nós estamos a ver o crescimento desordenado da nossa cidade. Agora já temos até o Zango 4, mas o Zango
o Zango em si foi crescendo de forma desordenada. Mas nós vemos que muita gente, infelizmente, foi vivendo para aquela região, mas sem o saneamento básico. Ao invés de nós olharmos para isso e achar que temos que estar a fazer outras centralidades, algo que requer muito custo, podemos criar condições de habitabilidade para essas pessoas que já estão em certas regiões. Neste caso, o Estado deve ser o construtor ou apenas o facilitador de terrenos infraestruturados? Tem que facilitar, porque o Estado não vai conseguir dar vazão à construção para todo mundo. Então o Estado tem que facilitar, tem que criar condições para que as pessoas possam, por si mesma, darem continuidade às suas construções. A infraestrutura básica tem que estar já garantida. Isso é uma responsabilidade do Estado. O resto, a população em si vai fazendo gradualmente, mas o básico já está aí acautelado pelo Estado. Se formos a ver, o Estado não vai conseguir dar vazão a esse problema de uma única vez, mas pode facilitar, criar condições para que a população em si consiga caminhar por si só. São 11h21, continuamos a fazer o programa Café do Arquiteto, a dizer manhãs da LAC, a fazer o programa Café do Arquiteto, hoje sexta-feira, este espaço que está aqui todas as sextas-feiras, das 11 até bem perto do meio-dia. Hoje estamos a falar sobre habitação social, o acesso à habitação, bem como outras problemáticas em torno desta questão. Se quiser também falar connosco em direto, participar desta edição do Café do Arquiteto, pode ligar para o 946-415-925. Repito, 946-415-925. Nós vamos agora fazer uma breve pausa. Voltamos dentro de instantes para continuarmos a conversar com os nossos convidados, os arquitetos Eliel e também Oséias. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. Renovados os votos de bom dia, são 11h27, nós estamos de volta. Programa Café do Arquiteto, até bem perto do meio-dia. A recordar a si que só agora se juntou a nós, que pode também falar connosco em direto, pode deixar ficar a sua opinião sobre esta questão da habitação social, as condições disponíveis para que não só os jovens, mas que toda a população possa ter acesso a uma habitação condigna. 946-415-925, repito, 946-415-925. Habitação social é o tema para o mês de maio. Nós estamos em conversa com o arquiteto Eliel e também com o arquiteto Oséias e estamos a falar sobre algumas das problemáticas existentes em torno desta temática. Voltando à conversa, arquitetos, vamos também agora olhar para a inexistência ou existência não eficaz dos planos diretores. Eliel. Bem, na verdade existem planos diretores, mas a sua implementação não tem seguido as riscas. Existe um plano, mas volta e meia vimos que ainda são permitidas construções em áreas não planificadas. Ou seja, nós temos aqui uma grande problemática que ainda parte muitas das vezes pelas administrações também que permitem determinadas construções que não, em áreas que não fazem parte do plano diretor. Ou seja, para dizer o quê? Nós temos um plano diretor, mas que ainda não é eficaz para aquilo que são as necessidades das populações. Por que eu digo isso? Porque eu acho que é importante para a criação do plano diretor ouvir então quem realmente vai usar esse plano diretor. Eu vou dar aqui um exemplo. Às vezes nós, ou o Estado, constrói determinadas vias que dificultam um bocado mais o trajeto das pessoas. Eu se quero me deslocar para um determinado ponto, existem vias que
podiam ser mais fáceis para mim, mas o Estado, por exemplo, coloca um contorno bem mais à frente. Então, é para dizer o quê? Há esses planos diretores, então, é preciso ouvir também quem vai realmente usar, o que é que as pessoas necessitam. As escolas, ainda temos as escolas que estão muito distantes das áreas habitacionais, os pontos de trabalho e serviço ainda continuam muito distantes daquilo que são as áreas habitacionais. Então isso é uma grande problemática que ainda se mantém no nosso país, principalmente porque para a criação desses planos não é ouvido ou não são ouvidos então as pessoas que realmente fazem uso daquilo da nossa cidade, posso assim dizer. Esta também é uma questão e é um ponto importante em que o Iliel tocou, porque quando se fazem as construções, a população que vai residir, que vai morar nessas casas, tem que ser necessariamente ouvida. Exatamente. Para que a construtora saiba de facto quais são as reais necessidades dessa população. Não obstante esta questão, Oséias, estamos nós, o Ilias estava a falar sobre esta questão dos planos diretores, mas também existe aqui, e devemos aqui abrir um espaço para olharmos para as pessoas que constroem de forma anárquica. Sobre quem é que recai essa responsabilidade? Se existem planos que deviam ser cumpridos e seguidos à risca, por que é que as pessoas ainda se sentem confortáveis em construir em qualquer canto? Aquilo que o arquiteto Iliel disse, os planos existem, mas tinha que ter uma fiscalização mais rígida no que tange à implementação destes mesmos planos. Por que é que acontece? O plano é criado. Claro que é feito de forma faseada, a implementação é feita de forma faseada, mas nós temos um programa a longo prazo daquilo que é da nossa província Luanda. Então, mas as administrações têm que fiscalizar de forma mais rígida esse tipo de construções, porque, querendo ou não, depois o maior prejudicado, infelizmente, acaba por ser o Estado. Porque as administrações permitem que as construções sigam o seu rumo normal, muitas com licença de obra, até outras conseguem direito de superfície em zonas inapropriadas. E depois, quando o Estado passa para a etapa seguinte e implementar um certo serviço naquilo que realmente foi planeado para ser implementado, no ato de implementação encontra empecilhos. Mas a pessoa ou o cidadão que construiu na zona imprópria, infelizmente, teve o aval das administrações, porque eles permitiram que a execução que a obra fosse feita, executada. Então nós temos que ter uma fiscalização mais rígida e, além de fiscalizar, nós temos que consciencializar a população. Eu acho que as nossas comissões de moradores devem fazer um trabalho social de consciencializar a nossa população, porque nós temos que perceber, a população tem que perceber qual é a vantagem daquela certa programação que o Estado tem para aquela certa região. Então, valorizarmos esse programa que o Estado criou e darmos espaço para que seja executado, para depois, no ato de executar, não encontremos outros empecilhos que podem, de certa forma, encarecer ainda mais o custo da obra, porque depois aí tem que ter desmobilização, aí vem a questão depois de preparar outras residências sociais para acolher essa população que vai ficar sem casa, mas esse problema podia ser evitado cumprindo à risca aquilo que é o plano diretor da cidade de Luanda. Muito bem. Outra questão não menos importante, Iliel, um exemplo prático que nós temos e que acabou por ser um dos maiores problemas que vivenciamos nos últimos anos é exatamente o transbordo do rio Cavaco, na província de Benguela, que acabou por atingir bairros inteiros. Esta situação podia ser evitada? Podia sim. O que teve na base do transbordo do rio Cavaco foi também a falta de manutenção daquela estrutura. Isso é como se diz, né? Aquilo foi uma guerra avisada, porque há tempos atrás, acho que há coisa de 10 ou 15 anos, já teve uma situação parecida na mesma zona. E sei que já houve alguns estudos, inclusive dissertações de estudantes de engenharia, que
já fizeram estudos sobre aquele rio. Sei que há um engenheiro, o engenheiro António Venassi, que já apresentou um projeto, acredito eu, ao Estado angolano para a implementação ou para a melhoria daquela estrutura do Rio Cavaco. E diria que não foi tido nem achado, né? Porque aquilo ele entregou o projeto e não foi avante. Então eu acho que também o Estado precisa apertar muito mais nisso, ver o que realmente, ou seja, nós precisamos ter um Estado preventivo, não corretivo. Nós precisamos olhar para aquilo que são então as grandes problemáticas e de alguma forma conseguimos anteceder aquilo, o que é que pode resultar daquilo. Então passarmos a prevenir e não esperar que determinada coisa aconteça para que depois o Estado tenha que agir com... Essa hora nós não precisaríamos estar aqui todos com SOS Benguela se aquilo fosse então evitado. Exatamente. Só para acrescentar, sim, algo que o arquiteto Eliel tocou aqui, que é um ponto muito importante, que o nosso Estado deve levar muito em conta, é a questão dos projetos envolvidos dentro das universidades. Porque muitas das vezes os projetos, as teses de final de curso dentro das universidades pegam problemáticas reais da nossa sociedade. Então acho que o Estado deve olhar um pouquinho mais nesses projetos e dar uma atenção, porque muitas das vezes os estudantes usam um objeto de estudo e criam uma solução para uma problemática real na nossa sociedade. E muitas das vezes eles apresentam às administrações e simplesmente os projetos são engavetados, daí nunca mais saem. Por exemplo, nós passamos por uma situação parecida. Nós fizemos um plano de reconversão urbana para Cacoaco e apresentamos à administração. E simplesmente aquilo depois o projeto já não andou. Mas então temos aqui um ponto positivo, que são as universidades. Pegando aqui a deixa do arquiteto Eliel sobre o estudo que foi feito. Então o Estado tem que prestar mais atenção a isso e também uma forma de valorizar os quadros nacionais. Porque são pessoas que realmente vivem, sentem na pele aquilo, então de certa forma procuram maneiras de resolver certos problemas reais da nossa sociedade. Enquanto arquitetos, penso que os dois conseguem assinar, estão inscritos na Ordem dos Arquitetos. Qual tem sido o contributo real da Ordem dos Arquitetos de Angola na fiscalização e aconselhamento das políticas públicas de habitação? Será que existem projetos dentro da vossa ordem voltados para o elucidamento destas questões para a sociedade? O que é que vocês, enquanto profissionais, sentem que estão a fazer até o momento para ajudar a população a ter uma habitação social e também de forma mais condigna? A ordem atualmente dos arquitetos apresenta alguns workshops, temos algumas formações constantes dentro da ordem. De certa forma, esse é o contributo que a ordem consegue passar para nós como arquitetos, e nós como arquitetos também, de certa forma, o nosso contributo para isso é a facilitação, a acessibilidade em termos de projetos, a facilitação, porque até então muita gente, infelizmente, ainda achava que podia construir sem um arquiteto. Porque muitas das vezes achavam que investir em um projeto seria muito mais caro, mas só que as consequências de um projeto mal feito são ainda mais caras. Então, nós como arquitetos é dar acessibilidade, possibilidade a todo tipo de clientes. Porque nem todo mundo tem valores para poder contratar um arquiteto, mas tu dás uma abertura dentro daquilo que é o teu fluxo de trabalho, tu colocas uma parte reservada para as pessoas que realmente não têm um poder financeiro tão avultado, mas precisam de um projeto consciente. Então, pelo menos eu e o arquiteto Eliel, nós deixamos um espaço para acolher e dar um projeto sustentável e funcional a pessoas com baixo rendimento, porque nem todo mundo tem a impossibilidade de pagar um projeto. Então, se tu facilitas isso, não há motivos, não há queixa de alguém ter um projeto mal concebido.
Então, da nossa parte, esse contributo procuramos dar à população. Voltando aqui à questão das moradias e centralidades e condomínios e por aí afora, existem questões muito importantes que também devem ser levadas em conta. Sabendo que os nossos convidados são arquitetos e são também aquelas pessoas que normalmente são responsáveis pelo desenho dos projetos ou a elaboração dos projetos e etc. Existem muitas reclamações vindas de várias centralidades sobre a questão da falta do saneamento básico, ou até mesmo não a falta, mas o não funcionamento ou a eficiência destes saneamentos básicos. Como é que o saneamento básico compromete a longevidade dos projetos habitacionais entregues? Estamos a ver uma centralidade, nomeadamente a do Quilamba, aqui em Angola, que não tem mais de 20 anos e já começa a apresentar muitos problemas estruturais e também muitos problemas no que concerne o saneamento básico. Eliel. Olha, nós em Angola temos um gravíssimo problema. Nós construímos e não fizemos manutenção. Toda e qualquer edificação é como corpo humano. Nós, volta e meia, precisamos ir ao médico, fazer uma consulta. Então, as construções não são diferentes. É preciso que... Eliel, já vamos voltar à conversa. Temos um ouvinte em linha que certamente quer falar connosco. Alô, bom dia. Bom dia, como estão? Estamos bem, obrigada, Maria Moraes. Qual é a sua questão, Maria? Minha questão é a pouca planificação e o cumprimento, muitas vezes, dessa planificação que não existe. Isto por quê? Porque um plano urbano tem que ser planificado, tem que ser estruturado, tem que ser organizado e que tem que ser urbanizado. Isto por quê? Porque se constroem os bairros, e eu estou-me a referir a onde eu vivo, com um projeto criado em que não se podia ultrapassar determinadas regras. Depois, conforme vêm as pessoas, esse projeto, não sei porquê, é deixado esquecido e cada um constrói como lhe interessa. Ora, isto não é urbanização. Constrói-se sem um estudo sobre o planeamento básico e cada um faz e cria o seu saneamento básico, que vai criar graves problemas na urbanização do bairro. Ora, por que é que se deixa fazer isto? Muito bem. São muitas vezes as administrações que permitem a anarquia, pois não fazem valer o seu papel fiscalizador, e a anarquia instala-se com casas uma em cima das outras, sem entradas ou saídas no bairro, sem a preocupação de possíveis desastres ecológicos ou ambientais. Pronto, isto quer dizer que um bairro é criado sem estrutura absolutamente nenhum e diz-se constrói, mas não se fiscaliza nem se vigia. Portanto, os bairros estão a ser criados assim e os problemas vêm depois quando as catástrofes acontecem. O meu bom dia e o meu... Muito bom dia, Maria Moraes, nossa ouvinte dos 95.5 em FM. São 11h44. Alguns dos arquitetos querem acrescentar ou dar uma deixa ao que foi dito pela ouvinte Maria? Sim. Também não podemos estar aqui simplesmente a apontar o dedo e dizer que é a administração. Muitas das vezes são os técnicos. Alguns técnicos é que comprometem a administração. Nós temos aquilo que são as chamadas minchas. Às vezes os técnicos que vão para o terreno só autorizam porque recebem um determinado valor, exato. Mas pronto, sendo ele técnico da administração, acabamos sempre por dizer que é a administração. Mas de alguma forma é errado, sim. Nós devemos procurar maneiras de melhorar isso. O Estado deve procurar. As zonas, o Estado também, eu acho, do meu ponto de vista, deviam dar os passos para a construção infraestruturados. O Estado deve criar condições de acesso, vias,
saneamento básico, energia, e aí depois, nessas áreas que é para construção dirigida, posso assim dizer, essas condições primárias devem ser criadas. Os arruamentos, a distribuição, o planeamento deve ser criado. E aí só de destinarem, né, para quem comprar ou adquirir determinado lote, o teu lote é esse, constrói daqui para ali, e a fiscalização deve ser realmente rígida e acompanhar realmente o que não está a cumprir com os parâmetros. Tem que ser demolido. Tem que ser demolido, sim. Eu acho que no papel esta questão da fiscalização é algo muito, muito, muito bonito. Na prática é algo que nem sempre acaba por funcionar. Mas é isso que, desculpa, sim. É isso que de certa forma temos que combater. Porque se nós não combatermos isso, não sermos rígidos, vamos acabar sempre por ter esses problemas. Porque o que a Dona Maria acabou de falar que infelizmente é uma realidade. É realmente uma realidade. É que nós esperamos, ou o Estado acaba por deixar a coisa andar e a posterior encontramos um problema. Então nós aí vamos estar sempre a bater na mesma tecla, sempre a solucionar algo que nós podíamos ter evitado anteriormente. Então a fiscalização deve ser mesmo, o Estado deve meter mesmo a mão. Infelizmente, quanto a isso. E eu aqui aponto também mais uma problemática, que é a desvalorização do profissional da arquitetura e urbanismo. Por exemplo, muitas pessoas constroem sem consultarem um arquiteto, um urbanista. E por isso é que às vezes temos esse tipo de construções desordenadas. Eu, por exemplo, como arquiteto e urbanista, não me via fazer uma construção num sítio que eu sei que não devia ser construído. Então, isso também, deixo aqui um recado também para os meus colegas terem maior responsabilidade, mas eu também acredito que muitos não são consultados. É aquela de as pessoas aí hoje em dia ainda não dão a devida valorização para os profissionais da arquitetura. Acham que ter um mestre de pedreira já é o suficiente. E ele, o próprio dono da obra, no caso, é que é o arquiteto que vai instruindo, quero o quarto aqui, quero a casa de banho aí. E temos isso, a grande problemática que temos até hoje no nosso país. Eu consegui reter duas coisas daquilo que foi o ponto de vista da ouvinte Maria, que é a questão dos projetos que muitas vezes são ineficientes. A segunda, mas não menos importante, é que existe, de facto, o não cumprimento de regras e normas dentro daquilo que é a boa convivência. Estávamos nós a entrar nesta questão, Iliel, do saneamento básico dentro das centralidades e até mesmo de outros condomínios um pouco por toda Luanda, e falávamos nós sobre esta questão do saneamento básico muitas das vezes acabar com o edifício, com a infraestrutura em questão de 5 anos, quando o edifício devia ter uma vida útil de 50 a 100 anos. É problema do arquiteto que desenhou a planta, que acompanhou o projeto, ou muitas das vezes por detrás existe ainda esta outra questão do não cumprimento mesmo das leis e normas exigidas? Eu penso que é muitas das vezes o não cumprimento das normas exigidas, e diria também às vezes eu aponto isso muito como a falta de manutenção primeiro, e também às vezes a qualidade dos materiais que muitas das vezes são usados, e sabendo que o material que é usado não é das melhores qualidades, devemos mesmo apostar muito na questão de manutenção das edificações. É muito importante. Ainda sobre isso, também é a empresa fiscalizadora que está a acompanhar a execução desse projeto. Porque se é permitido que se coloque material que não tenha a qualidade exigida, quem está a fiscalizar esse projeto também, de certa forma, acaba por ter culpa. Então, acho que o resultado do mau funcionamento é consequência de vários erros que foram permitidos que acontecessem.
Então isso é meio que uma bola de neve, aquilo vai se acumulando, os problemas vão se acumulando, então depois, quando nós vimos aqui a cidade do Quilamba, que os esgotos estão a arrebentar, aquilo é só a materialização dos erros que foram deixados de passar. Mas existem que as leis e normas que regem o comportamento dos profissionais de construção civil existem e são de facto cumpridas por esses profissionais. Tá bom, estamos a falar que provavelmente a população não consegue cuidar muito bem do edifício e etc. Mas e os profissionais que estão por detrás dessas construções conhecem as leis e normas, aplicam essas leis e normas nos terrenos? Conhecemos e aplicamos. Todos? Aí é que está a questão. Vocês têm que se aproximar mais do microfone. Mas eu acho que todo profissional que realmente é comprometido com o seu trabalho, ele vai cumprir com aquilo que são as normas construtivas. Acho que ninguém em sã consciência vai simplesmente ignorar aquilo que ele sabe que a posterior vai dar um prejuízo enorme. Então acho que a maior parte dos profissionais levam em consideração isso. Provavelmente levem em consideração, mas não cumpram. No entanto, não sou eu juiz para dizer que sim ou até mesmo que não. Estamos na reta final do nosso programa, temos sensivelmente mais 3 minutos. Não, Ricardo, daqui a pouco começa a correr connosco. De forma sucinta, que lições é que nós, enquanto Angola, enquanto país, podemos tirar de outros países africanos que enfrentam desafios habitacionais semelhantes? Eu acho que nós devemos nos espelhar em quem consegue dar solução à problemática. Devemos nos inspirar, porque os problemas infelizmente estão aí e as soluções também muitas vezes já são criadas. Então nós só temos que realmente desenvolver consoante a nossa realidade, e acho que isso é o essencial. Nós não podemos simplesmente pegar uma resolução que funciona numa realidade totalmente diferente da nossa. Nós temos que adaptar realmente com aquilo que é a nossa realidade e fazer um trabalho de campo, ouvir realmente quais são as necessidades das populações, porque no final das contas quem vive os problemas no dia a dia são mesmo são as pessoas, né? Então acho que nada melhor do que ouvir na primeira pessoa o que é que lhes intriga, o que é que eles acham que podem melhorar e qual é a vivência que eles têm no dia a dia. Eliel, é importante ouvirmos os jovens, é importante ouvirmos os mais velhos, e é importante ouvirmos as pessoas que vão viver para os locais que queremos construir. É crucial, é muito importante. Por isso é que eu diria que nós, como arquitetos, a nossa premissa é ouvir o cliente, no caso, quem vai usufruir daquela casa. Então, é mesmo muito importante ouvir. Muito bem. Muito obrigada, arquitetos, por terem estado connosco durante esse tempo de conversa. Queremos contar com vocês em próximas oportunidades. Obrigado nós pelo convite e até uma próxima oportunidade. Eliel, muito obrigada. Muito obrigado. Estaremos abertos para qualquer convite, não é? Olha, chegamos ao final desta primeira edição do mês de maio. Fica claro que a casa não é apenas um teto, é o fundamento da cidadania. Agradecemos aos nossos convidados pela lucidez e pelas propostas apresentadas. Arquitetar Angola é, acima de tudo, projetar dignidade para todos os angolanos. O Café do Arquiteto volta na próxima sexta-feira, no mesmo horário, das 11 até bem perto das 12 horas. Até lá, continue conosco, mantenha o seu espírito crítico e, acima de tudo, ajude a construir uma cidade melhor. Um excelente final de semana, bom feriado e bom descanso. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe.